Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, um vídeo muito bom de ser falado. Fim de tabu, Flamengo voltou a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi depois de 28 anos. Por falar em tabu, Felipe Luiz está se tornando destruidor de tabu, porque antes era o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, quase 30 anos sem vencer o Bragantino lá. Felipe Luiz foi lá e venceu. Juventude no Alfredo Jaconi, 28 anos. Felipe Luiz foi lá e venceu. E eu li aí nas redes sociais que o Flamengo não vence o Estudiantes há 33 anos. Chegou o momento, Felipe Luiz, mais um tabu para ser quebrado. Mas antes de falar de Flamengo e Estudiantes, vamos falar do jogo entre Juventude e Flamengo. Jogo que o Flamengo venceu por 2-0. Eu vou trazer aqui as minhas análises. Teve jogador que não foi bem, teve jogador que foi muito bem, teve jogador fazendo gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Teve isso tudo e teve vitória do Flamengo, que agora chega a 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Antes de começar a nossa análise, aquele pedido para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos, com as amigas, com os familiares, para todo mundo ver que o tabu lá no Alfredo Jaconi chegou ao fim. Enfim, Felipe Luiz conseguiu essa proeza pra gente. Vamos para a nossa análise. Antes de mais nada, eu vou trazer os números aqui do jogo segundo o SofaScore. O Flamengo teve 74% de posse de bola, tá? É um número, assim, impressionante, jogando na casa do adversário. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Total de chutes, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Juventude. Escanteios, 7 do Flamengo, 6 do Juventude. 16 faltas do Juventude e apenas 12 do Flamengo. O Flamengo deu 648 passes e o Juventude apenas 219. O Flamengo desarmou 18 vezes, mesmo tendo mais posse de bola, ficando mais com a bola, tocando mais a bola. O Flamengo teve mais desarme que o Juventude, que teve 17. Faltas, o Flamengo fez 16 e o Juventude 12, cartão amarelo, 2 para cada lado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo foi muito melhor que o Juventude no Alfredo Jaconi. A escalação, eu vou discordar do Felipe Luiz quando ele coloca o Alan. Ah, Vene, mas você está sendo engenheiro de obra pronta, o Alan não foi bem, por isso que você está falando. Não, a escalação saiu, não fiz nenhuma crítica nas redes sociais porque eu adotei essa estratégia, digamos assim, porque eu não acho justo criticar a escalação, tendo em vista que o Felipe Luiz ou qualquer outro treinador conhece muito mais o elenco. Mas aconteceu aquilo que eu já imaginava. Com o Alan no meio de campo, o meio de campo do Flamengo fica muito mais lento. Não ganha basicamente em nada se o De La Cruz estivesse à disposição. Por outro lado, o Saul novamente fazendo uma grande partida com a camisa do Flamengo. Por falar em Saul, palmas para a diretoria do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz, para o José Boto, para todos envolvidos nessa contratação. Um jogador de altíssimo nível que chega, entre aspas, de graça ao Flamengo. O Flamengo não pagou a nenhum clube para contratar o Saul. E o Saul, ele chega para brigar pela titularidade com o Pulgar, por exemplo. Porque para mim o Jorginho é titular absoluto. Para mim isso aí é indiscutível. A dúvida é quem será a dupla do Jorginho? Saul ou o Pulgar que está retornando agora de lesão? A ver. Quem tem a ganhar é o Flamengo, porque os dois jogadores jogam muita bola. O Arrascaeta, não é porque ele fez um gol, mas botou uma bola na trave, uma cobrança de falta lindíssima, jogando muita bola novamente. E por falar em Arrascaeta, os números dele na temporada são absurdos, gente. Só para vocês terem noção. O Arrascaeta em 2025, 43 jogos, 18 gols. Ele igualou o número de gols da temporada mais artilheira dele, que foi 2019, que ele fez 18 gols na ocasião, 13 assistências até agora. Só no Brasileiro ele tem 20 jogos, 13 gols e 10 assistências. Artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do Brasileirão, líder de assistências do Brasileirão. O Arrascaeta tá
comendo a bola. Por outro lado, o Luiz Araújo não fez uma boa partida, muito pelo contrário. Teve um lance, inclusive, que ele saiu na ponta direita, ele poderia ter rolado para trás, porque o Arrascaeta estava sozinho. Ele preferiu finalizar e finalizou muito mal. Então, eu acho que o Luiz Araújo foi muito mal. O Pedro também, que iniciou a partida, também não fez um bom jogo. Depois o Gonzalo Plata entrou no lugar dele e entrou muito bem, deu mais dinâmica, mais intensidade, mais velocidade. O Samuel Lino também não jogou bem, inclusive a minha crítica, entre aspas, ao Felipe Luiz o fato, foi mal, desculpa gente, o fato dele ter deixado, porque chegou uma mensagem que eu tive que ler, o fato dele ter deixado o Samuel Lino durante muito tempo no jogo, isso é uma crítica ao Felipe Luiz, mas é uma crítica entre aspas, tá? Porque, enfim, repito, o Felipe Luiz ele conhece muito mais os jogadores do que eu, mas eu teria tirado o Samuel Lino bem antes e teria colocado o Cebolinha como ele colocou. Então, de uma maneira geral, o Flamengo fez uma grande partida, o setor defensivo muito seguro. Gostei do Danilo, que na ausência do Léo Ortiz entrou ali no time titular e conseguiu dar bons passes, quebrando linha, tal como o Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, faz. O Léo Pereira é muito firme também e quero destacar também o Emerson Royal. Ele foi o jogador que fez o gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo, um jogador que vem enfrentando muitas críticas de muitos torcedores nas redes sociais de uma maneira bem injusta. Tem poucos jogos com a camisa do Flamengo, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro. Chegou também fora de ritmo, a forma física não era ideal, inclusive voltando de uma lesão importante no tornozelo. Então a data FIFA proporcionou a ele esse período para ele se aprimorar fisicamente falando, e hoje ele fez uma boa partida. Repito, não só pelo gol, mas a parte defensiva dele, a parte ofensiva, quando ele foi ao ataque, ele foi muito bem. E uma curiosidade, que os 2 gols foram de cabeça, mostrando aí, digamos assim, que o técnico Felipe Luiz, ele trabalha muito bem a equipe. Se não vai pelo chão, vai pelo alto. E o Arrascaeta fazendo gol de cabeça, isso me chama muita atenção. Ele vive uma fase muito boa, artilheira, e até gol de cabeça o Arrascaeta está fazendo. O Emerson Royal fazer gol de cabeça não é nenhum absurdo, ele já havia feito em outros momentos, em outros clubes, mas de uma maneira geral, gente, eu gostei demais do Flamengo. Foi uma boa partida, não foi um espetáculo, longe disso, mas foi o suficiente para quebrar um tabu e botar o Flamengo na liderança ali com 50 pontos. Era um jogo muito importante, porque o Palmeiras havia vencido o Internacional e estava 46 pontos, tinha chegado a 46 pontos, o Flamengo com 47. Se perdesse esse jogo, ficaria só 1 ponto na frente do Palmeiras, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então essa vitória foi muito importante. O Cruzeiro joga nessa segunda, se o Cruzeiro vencer o Bahia, chega a 47 pontos, mas fica com 23 jogos, tá? Tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Sport. Então é para o torcedor rubro-negro comemorar bastante. É uma vitória que dá mais confiança ainda para um jogo extremamente importante para o Flamengo da quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Agora é comemorar, torcedor rubro-negro. Uma ótima semana a todos vocês, que seja uma semana maravilhosa, de muita conquista, muito sucesso, muita paz e com muita saúde. Como vocês podem perceber, estou melhorando da minha gripe. Acredito que nessa segunda-feira eu esteja quase 100%. Tamo junto, galera. Fui! Torcida rubro-negra, prepare o coração, porque as últimas notícias do Mengão estão carregadas de emoção e conquistas históricas. O Flamengo voltou de Caxias do Sul fazendo história. Depois de quase 28 anos de tabu, o time venceu o Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, mostrando que não há escrita capaz de segurar a força dessa camisa. E não foi qualquer vitória, não. Arrascaeta, o maestro, abriu o placar com sua categoria de sempre no primeiro tempo, e no final, quem fechou a conta foi o recém-chegado Emerson Royal, que já mostrou por que chegou para vestir o manto sagrado com garra e decisão. E a partida ainda guardou um herói improvável. O zagueiro Danilo, que foi titular no lugar de Léo Ortiz suspenso, deu conta do recado e fez uma atuação segura, mostrando que está pronto para segurar a defesa rubro-negra em qualquer batalha. Após o jogo, ele revelou que o tabu contra o Juventude foi usado como motivação extra para entrar em campo e que, mesmo cansado por causa da data FIFA, seguiu treinando nos dias de folga porque, nas palavras dele, é viciado no trabalho. Isso é espírito de Flamengo, raça, dedicação e vontade de vencer sempre. O resultado não apenas quebrou uma marca incômoda, mas também consolidou a liderança do Mengão no Brasileirão.
Agora são 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, reforçando o favoritismo rubro-negro na luta pelo título. E não podemos esquecer do reforço de peso, Saúl Ñíguez, que mesmo começando a ganhar ritmo, já está sendo apontado como peça importante no meio de campo. A combinação de craques consolidados como Arrascaeta e novos nomes como Emerson e Saúl deixa claro que o Flamengo está mais vivo do que nunca, pronto para voar alto em busca de mais glórias. Aqui é Flamengo, aqui é superação, aqui é paixão que move milhões.